Metal esse, inclusive, que era frequentemente utilizado em rituais do 33º grau da maçonaria do Cavaleiro Kadosh. Esse rito maçônico do 33º grau do Cavaleiro Kadosh, também conhecido como o Sublime Príncipe do Real Segredo, é um dos graus mais elevados da maçonaria. Esse grau faz parte do sistema maçônico do chamado Rito Escocês Antigo e Aceito, que é uma das várias tradições dentro da maçonaria. Alguma vez você já ouviu falar em sabedoria hiperbórea e no mistério de Belicena Vilca? O mistério de Belicena Vilca é uma história que nos convida a embarcar em uma jornada imaginária pelo mundo da gnose primordial e dos mistérios que estão ocultos por trás da nossa história. O que eu vou lhes contar aqui é uma grande conspiração universal que foi criada para manter nossas mentes aprisionadas na desorientação, no grande engano. Se você ainda não assinou a newsletter para pegar os cupons de desconto para os meus 2 cursos, preste muita atenção nesse recado que eu vou te passar a partir de agora. Que nós vamos ter uma semana inteira de descontos que podem chegar até 40%. É isso mesmo que você está ouvindo. De 22 de abril a 28 de abril, você pode ser contemplado com um cupom de desconto que pode chegar até a 40%. Ou seja, você vai aprender inglês comigo, você vai aprender finanças comigo e ainda pagar muito barato para tal. Para você garantir o seu cupom, você acessa o meu site, que é carolmeensina.com, e lá embaixo tem um lugarzinho para você inserir o seu e-mail. Coloca o teu e-mail lá, que nessa semana eu vou enviar apenas para os e-mails que estiverem cadastrados os cupons de desconto. Além disso, eu vou disparar cupons de desconto também dentro do nosso grupo de WhatsApp. Então, se você ainda não faz parte do grupo, essa é a sua oportunidade de entrar. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, é só você clicar e vir fazer parte do grupo. E nessa semana de 22 de abril a 28 de abril, assim que você receber o cupom de desconto, que será um link que você compra através dele, e através dele o valor já estará descontado, você não pensa 2 vezes, clica e compra na hora que você receber, porque vai acabar e depois não vai ter mais, não adianta me pedir. Além disso, nessa mesma semana, de 22 de abril a 28 de abril, nós vamos ter lives todos os dias, às 19 horas do horário de Brasília, e nós vamos desvendar os maiores mistérios do mundo juntos. Então, não percam, fiquem ligados aí nas notificações. Agora sim, que papo é esse de Belicena Vilca e de sabedoria hiperbórea? Bom, essa história é contada por Arturo Sinagel, um jovem psiquiatra que conheceu uma mulher misteriosa, uma senhora de ascendência inca, chamada Belicena Vilca. Ela foi internada no pavilhão B de pacientes incuráveis em um hospital neuropsiquiátrico em Salta, na Argentina. Só que o que esse psiquiatra não sabia é que depois de conhecer essa mulher, a vida dele mudaria para sempre. Durante a vida inteira, o Dr. Arturo tratou Belicena Vilca, e apesar de reconhecer nela um grande carisma e uma personalidade cativante, ele nunca conseguiu dar alta para ela. Ela tinha 47 anos, só que ela parecia ser bem mais jovem. Ela tinha um semblante muito misterioso e qualquer um que sentasse perto dela e conversasse com ela percebia que essa mulher não era daqui desse mundo. No primeiro dia que o Dr. Arturo começou a tratar ela, ela olhou para ele e disse: "Você tem um nome mágico, Urso da Garra Vitoriosa." Ela era uma pessoa muito inteligente e ela sabia que Arcturus significa urso e Sic Vitória e Nagel significa garra vitoriosa. Bom, o quadro psiquiátrico dessa mulher era de esquizofrenia aguda. E ela tinha ido parar no hospital psiquiátrico porque o exército argentino, durante o período do processo de reorganização internacional, tinha encontrado ela. Naquela época, quando a perseguição dos membros da subversão era algo comum, Belicena Vilca era suspeita de fazer parte de organizações. Ela foi interrogada pelos militares e eles logo a diagnosticaram com algum tipo de demência senil. Porque nada, absolutamente nada do que essa mulher dizia fazia sentido com a realidade. Uma das atividades favoritas de Belicena dentro do hospital era escrever histórias.
Histórias essas que, segundo o médico, não fazia nenhum sentido. Porém, a nossa história realmente começa quando, entre meia-noite e 2 da manhã do dia 6 de janeiro de 1980, Belicena Vilca é assassinada. O Dr. Cortez, diretor do hospital, estava distribuindo presentes para crianças em um orfanato vizinho e ele teve que voltar desesperadamente para a clínica psiquiátrica. Ele foi chamado porque Belicena tinha sido encontrada em um estado totalmente deplorável. Ela tinha sido enforcada com uma corda feita de cabelo humano, trançado de cor marfim, tingido com cal, e em suas extremidades havia uma peça metálica com 2 medalhas de ouro, uma gravada com um trevo de 4 folhas e a outra com uma romã, ou seja, muito simbolismo para uma simples corda, vocês não acham? A corda também tinha alguns símbolos maçônicos que foram confirmados em seguida por membros da Rosa Cruz que eram amigos do Dr. Cortez, diretor do hospital. As medalhas tinham uma escritura no verso que dizia Ada es si de Daroy Macbeth, cujo significado era Vitória, o Divino, Druida, filho do Javali. Os médicos acharam tudo isso muito estranho e a polícia mais ainda. E principalmente os textos que Belicena escrevia tinham sumido depois da morte dela. A espectroscopia molecular da corda revelou que a composição do material da corda era de uma liga metálica originária da Espanha, da área do Rio Tinto, na província de Huelva. Metal esse, inclusive, que era frequentemente utilizado em rituais do 33º grau da maçonaria do Cavaleiro Kadosh. Esse rito maçônico do 33º grau do Cavaleiro Kadosh, também conhecido como o Sublime Príncipe do Real Segredo, é um dos graus mais elevados da maçonaria. Esse grau faz parte do sistema maçônico do chamado Rito Escocês Antigo e Aceito, que é uma das várias tradições dentro da maçonaria. Só que como a Belicena não tinha nenhum parente, ninguém veio reclamar depois da morte dela e principalmente, ninguém conseguia entender o que tinha a ver a Belicena com a maçonaria. Então, o sargento Maidana da polícia apenas arquivou o caso e não quis investigar quem era o responsável por trás da morte de Belicena. Só que dentro do hospital, ninguém conseguia se conformar com aquela história, porque como que conseguiram entrar em um lugar fechado, sem chaves e ninguém viu? Tipo, não fazia sentido nenhum. Nesse dia específico, no dia da morte da Belicena, o Dr. Arturo estava de férias na casa de seus pais em Cerrídeos, que fica a 18 quilômetros de Salta. E naquele mesmo dia, após a morte de Belicena, por volta das 5 da tarde, a mãe de Arturo recebeu um pacote com uma carta de Belicena. E sério, o conteúdo dessa carta é o motivo pelo qual eu fiz esse vídeo aqui. Na carta, Belicena Vilca confessa que era de uma linha nobre, sendo membro de uma família detentora de um segredo mortal guardado por séculos, e que, ao morrer, ela estaria cumprindo o seu destino, o destino de preservar esse segredo aí. Segredo esse, inclusive, que ela decidiu compartilhar com o Dr. Arturo para que ele soubesse a verdadeira origem da humanidade. Ela explicava na carta que seu filho Noio Vilca estava a caminho de Córdoba, indo para a caverna de Parsifal, para transportar a sábia espada da casa de Tarses, um de seus ancestrais. Essa espada foi trazida da Europa para a América por Lito de Tarses, que desembarcou em Colônia em 1534. Ele se casou com uma princesa inca chamada Áquila, com quem teria uma descendência que formaria uma linhagem de 400 anos, até chegar em Belicena Vilca. Mas espera aí, como é que o filho de Belicena Vilca estava vivo em 1534? E como é que ela estava viva até então? Bom, a história só vai ficando cada vez mais louca. Essa espada continha um poder iniciático, protegido pelos cavaleiros da casa de Tarses, uma família que praticava um culto que remontava à época do desaparecimento de Atlântida. Segundo ela, os Atlantes eram divididos em 2 grupos, os Atlantes brancos e os Atlantes morenos. Os Atlantes brancos eram conhecidos como os seres construtores, e eles enfrentaram os Atlantes morenos pelo direito de proteger em segredo o que mais tarde foi entregue aos senhores da casa de Tarses, dos quais Belicena Vilca e toda a sua família era descendente. Segundo ela, Atlântida fundou após esse conflito entre esses deuses. Os deuses traidores brigaram com o deus Uno e venceram a batalha.
Os deuses traidores são demiurgos malditos, criadores da matéria que aprisiona o espírito humano. Prisão essa que mantém todos os seres humanos presos em seu terrível poder material e de engano. Os deuses traidores transformaram os homens em guerreiros que lutaram sem saber o motivo de suas batalhas. Lutaram apenas para fortalecer a ira e o ego desses deuses traidores, escondendo dos homens a verdadeira sabedoria atlante de que o reino dos homens não é proveniente da terra, mas sim das estrelas. Aos deuses traidores foi dada a missão de destruir e roubar as tecnologias que se encontravam nas construções megalíticas espalhadas pelo mundo e sumir com elas da Terra, para atrasar o avanço da raça humana. Ou seja, seria esse o motivo pelo qual nós encontramos nessas construções megalíticas espaços para encaixar tecnologias que nós não sabemos onde foram parar? Seria esse o motivo pelo qual nós encontramos construções megalíticas perdidas por aí, que nós nem sabemos o motivo pelo qual elas foram construídas? Bom, ainda segundo a carta da Belicena, os Atlantes brancos ao final dessa guerra se dirigiram para uma cidade chamada Tagar, ou Agartha, que fica no continente milenar de Hiperbórea, onde existe um vórtice para o mundo não criado, ou seja, para a última cidade perdida. E Hiperbórea significa paraíso do espírito. O que deu a entender é que esses Atlantes brancos ascenderam de alguma forma por uma dimensão paralela. Então, os Atlantes brancos, agora moradores desse novo reino aí, eram comandados por um deus que vocês conhecem muito bem. Eles eram comandados por Odin. Já os deuses traidores, ou Sanat, como eles eram chamados, eles se instalaram em uma ilha chamada Shambhala, e eles contavam com o apoio de misteriosos anjos, os chamados Nefilins. Aos poucos, os Atlantes brancos, dominados pelo poder que havia se instaurado no planeta inteiro, caíram em guerras e se perderam em seus próprios egos. Eles não conseguiram lutar contra toda essa manipulação da percepção que os deuses traidores instauraram no planeta. E assim, eles permanecem até os dias de hoje. Bom, quem ainda não captou a mensagem, essa história de Belicena Vilca fala sobre a origem da humanidade e o motivo pelo qual nós estamos aprisionados no engano até hoje. Essa história que eu contei para vocês consta no livro El Mistério de Belicena Vilca, de Nimrod de Rosário. E de acordo com o autor, essa história não é fictícia, mas ele foi incumbido de passar adiante essa sabedoria hiperbórea sobre o início da humanidade e a nossa verdadeira origem em forma de romance. Ninguém sabe se a história narrada no livro é verdadeira ou se ela é fictícia, mas ela é certamente muito interessante e muito misteriosa. Essa história se alinha perfeitamente com o mito do desaparecimento de Atlântida e também tem similaridades com as histórias contadas em Gênesis na Bíblia. Além disso, a história também aparece em diversas linhas ocultistas. Ela se alinha com a mitologia nórdica e ainda se alinha com os ensinamentos gnósticos. Então, é algo certamente muito macabro e sério se tudo isso for verdade. O nosso passado é bem mais obscuro do que nós imaginávamos que ele fosse. Além disso, existe também um filme que se assemelha muito com essa história. Alguma vez você já assistiu o filme K-Pax? Ele é um filme bem antigo estrelado por Kevin Spacey. E esse filme conta a história de um alienígena que veio para a Terra e foi encontrado aqui pelas autoridades que acharam que ele estava delirando. Por causa disso, então, ele foi levado para um hospital psiquiátrico. Alguém aí já assistiu esse filme? Bom, eu tenho certeza que quem assistiu conseguiu ligar as duas histórias. E quem não assistiu o filme, fica aí a recomendação. E existe toda uma discussão na comunidade científica e cinéfila sobre este filme. As pessoas ficam discutindo se o K-Pax era realmente um alienígena ou se ele era apenas um paciente com esquizofrenia, igual a Belicena Vilca. Alguns dizem que esse filme foi criado para humanizar os fatores da doença. Outros dizem que esse filme foi criado para nos contar verdades obscuras sobre os alienígenas. Mas ao mesmo tempo eu assisti esse filme e eu achei uma história muito bizarra e muito conectada com a realidade. Bom, fica aí a recomendação caso você ainda não tenha assistido. Mas e agora, gente? E a Dona Belicena, hein? Que história mais louca é essa? Seria apenas um relato de uma história real ou uma ficção criada
pela cabeça de um artista. Se essa história for real, nós estaríamos então com as mãos na verdadeira história da origem da humanidade. Eu quero saber todos os pensamentos de vocês sobre essa história. Comente aqui embaixo tudo o que você pensa sobre isso e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Bye!